Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha no Super Esportes, em nossas redes sociais, no YouTube e também nesse terceiro episódio do podcast Super Esportes Entrevista. O nosso entrevistado de hoje é o diretor de futebol do Cruzeiro, André Mazzuco. Ele vai falar sobre esse planejamento para a próxima temporada e quem vai entrevistá-lo junto comigo é o Rafael Arruda e o Thiago Matar, os dois setoristas do Cruzeiro no Super Esportes. Primeiramente, André, é um prazer recebê-lo e obrigado aí por nos atender. Legal, Bruno. Prazer é meu, Rafael, Thiago. Espero que a gente possa trocar bastante ideia aí. Tá, Mazzuco, a gente conhece o seu currículo, as suas experiências. A gente sabe que você já trabalhou em clubes de diferentes esportes, né? Passando por Paraná, Curitiba, Paysandu, Vasco, um projeto no exterior também, e agora assume esse projeto no Cruzeiro. Eu queria saber de você, em todos os cenários que você já entrou em algum clube, se financeiramente esse trabalho no Cruzeiro é o mais difícil desse ponto de vista econômico. Claro, respeitando a grandeza do clube, os desafios que o Cruzeiro vai ter pela frente. Certamente já enfrentou outras dificuldades financeiras em outros clubes, mas o desafio do Cruzeiro talvez seja muito grande. Financeiramente, é o clube que você assume esse trabalho com a maior dificuldade? Então, Bruno, eu acho que hoje, independente do momento recente do Cruzeiro, né, o mercado brasileiro, o futebol brasileiro, pós-pandemia, vive um momento de muita instabilidade. O Cruzeiro é uma história recente, porque a gente considera aí, 2017, 2018, com títulos importantes, relevantes, e nós estamos falando aí de 2019, estamos falando de 2 anos atrás, né? Então é uma ruptura que aconteceu recente, acho que por isso que realmente assustou muita gente, né? E entrou numa crise que aí culminou também com o rebaixamento. Então acho que foram muitas coisas ao mesmo tempo que geraram toda essa questão do Cruzeiro. Em termos de desafio, eu fui para o Vasco em 2019, que também passava por uma crise muito grande financeira, né? Era um clube que ainda também está tentando se reconstruir em termos de equilíbrio econômico, e eu venho para um Cruzeiro num cenário muito, muito parecido, né? É um clube que, assim, que teve uma perda de receita muito grande, mas um acúmulo de dívidas muito grande. E mesmo assim, esportivamente, está num momento que não passou ainda na sua história, né? Então, eu acho que é desafiador, né, Bruno? Claro que é, mas ao mesmo tempo, acho que o primeiro passo é entender o nosso cenário. A partir do momento que a gente entende o que a gente pode, os nossos limites, e a gente tem uma equipe pronta para buscar soluções em todos os setores. Eu sempre falo do futebol em si, porque a gente precisa do retorno esportivo, e a gente fala também da parte administrativa, porque nós precisamos do retorno econômico. Eu acho que são linhas convergentes que geram uma perspectiva positiva para a gente superar. Mas, naturalmente, vão ter sacrifícios, vão ter momentos de dificuldades, que a gente vai ter que trabalhar bem ao longo do tempo, porque, paralelo a isso, nós precisamos vencer, nós precisamos conquistar, a gente precisa criar um time competitivo, a gente precisa buscar um objetivo de retornar à Série A realmente essa temporada. Então, é desafiador, mas é isso, a gente precisa ter esse reconhecimento do cenário. Ok, eu vou passar a palavra para o Rafael Arruda fazer a primeira pergunta, por favor. Um abraço para você, Bruno, Thiago, Mazzuco, seja bem-vindo aqui. A minha primeira pergunta é mais nas suas funções em relação aos outros integrantes da diretoria, né? O que cada um faz? Você, David e o Pedro Moreira, como que ficou distribuído as atividades de cada um no clube? A gente, inclusive, teve uma evolução na questão também de organograma, até para organizar um pouquinho mais o clube, fluxo de funções, enfim. Hoje o departamento de futebol ele é gerido pela diretoria executiva, que hoje eu completo esse posto. Abaixo da diretoria executiva, que é o departamento, a gente tem a diretoria técnica, que hoje o David participa, o Pedro Moreira, que é o nosso gerente, a gente tem o Claudio Mir, que é um supervisor, e na parte mais técnica, o Antônio Almeida e o Bruno, que fazem parte do nosso núcleo de análise, que fazem esse nosso departamento de análise de mercado. E aí, dentro dos processos decisórios, a gente tem o Beneci, que hoje é da nossa estrutura administrativa, e aí nós temos a parte técnica envolvendo a comissão técnica, tendo à frente o Felipe Conceição, que é o nosso comandante. Então, são várias peças para gerir o departamento de futebol, seja no âmbito técnico, como eu comentei, seja no âmbito operacional e administrativo. Então, até isso foi tema de discussão,
coincidentemente, na data de hoje, nós fizemos um workshop com todo o grupo de staff e funcionários de futebol, para justamente passar e deixar muito claro qual vai ser o funcionamento dentro desse organograma, mais ou menos, que eu passei a vocês, dessa estrutura do departamento de futebol. E mais do que isso, das pessoas, Rafael, uma coisa que a gente tem como premissa é que o departamento de futebol do Cruzeiro seja único, né? Ele não tem essa divisão de principal e categoria de base. Eu acho que é um processo contínuo e que a gente está realizando essa aproximação para que seja realmente um processo de formação e desenvolvimento que ele termine na equipe principal. Então, isso vai facilitar também, inclusive, filosofia, criação de identidade, pensamento convergente. Então, a gente usar essas pessoas para que a gente possa realmente estar todo mundo numa mesma linha, que significa a identidade do Cruzeiro, e não das pessoas que estão passando aqui. Mazuco, só para complementar essa pergunta do Rafael, aproveitar o gancho, antes de passar a palavra para o Thiago, na parte negocial, é sempre você o responsável por assumir a negociação? Quando a gente vai para essa fase, Bruno, quem negocia é a diretoria executiva, junto com o presidente, nós temos a assessoria jurídica do clube, mas nesse momento, né, de uma contratação, a participação é exclusiva da diretoria executiva, presidente e jurídico. Tá, e, obviamente, para as diretrizes. Okay. Beleza. Thiago, por favor, sua primeira pergunta ao Mazuco. Olá, Rafael, Bruno, Mazuco, obrigado por nos atender aqui. Mazuco, eu queria saber como é que está a sua relação com um grande parceiro do Cruzeiro, talvez o maior deles, que é o Pedro Lourenço, que é principal patrocinador master da equipe principal. Ele tem tido voz ativa no futebol? A gente sabe, por exemplo, que ele foi consultado durante a contratação do Felipe Conceição. Como é que é essa relação sua com ele, especificamente? Então, Thiago, bom, boa tarde. Eu tive o prazer de conhecer o Pedro aqui, né, em BH. Ele é um colaborador extremamente importante do clube há muito tempo já, né? Acho que até participou em outros momentos de conselho ou de comitês do clube. O Pedro é um colaborador do clube, ele não entra no processo decisório, né? É uma pessoa que tem um convívio muito sadio com o clube. Mais uma vez, conheci ele recentemente, temos uma relação muito importante. Mas, lógico que as decisões do clube, as decisões do Cruzeiro, elas são decisões técnicas, né? Então, elas respeitam um processo interno, desde o treinador, né, até, como eu falei, esses processos que envolvem a diretoria executiva, o presidente, enfim. Então, assim, não há uma intervenção, há uma colaboração, né? Então, acho que, e mais uma vez, a relação é muito sadia, e ele é uma pessoa extremamente importante para o momento do Cruzeiro, né, que passa, e por outros momentos anteriores. A gente espera que o Cruzeiro precisa de parceiros agora, né, Thiago, assim, então, assim, o Cruzeiro hoje precisa, né, de bons parceiros para a gente poder fazer essa recuperação do clube. O Pedro é um bom parceiro do clube, assim como outros parceiros que precisam ajudar, assim como o sócio hoje do Cruzeiro é um grande parceiro do clube, porque não tem como a gente se recuperar espontaneamente. Então, você vai ter que buscar receitas alternativas e criativas, né? Tem a questão dos ativos do clube, enfim, acho que é um processo, é um conjunto de fatores para que a gente consiga ter um equilíbrio um pouquinho maior na busca aí pelo objetivo. Tá, Mazuco, em relação à dívida que o Cruzeiro tem na CNRD com o PSTC, você chegou a falar já algumas vezes que essa dívida está perto de ser quitada, vai ser resolvida em poucos dias. Você poderia precisar se, por exemplo, na representação do elenco, isso já vai estar liquidado a ponto de o Cruzeiro anunciar todos os reforços de uma vez só? Pode dar uma data para o torcedor? Então, Bruno, na questão do anúncio dos reforços, né, a pendência, na verdade, é interna, é mais a questão burocrática do Cruzeiro. Tão logo a gente conclua as operações, a gente vai anunciar os atletas. O registro é um segundo momento, mas a partir do momento que eu resolvo burocraticamente aqui no clube, eu já posso anunciar. Então, eu particularmente, eu tenho sempre um cuidado muito grande, porque é uma etapa bem complexa do aceite do atleta até o ok, né, a assinatura do contrato. Então, você passa por algumas etapas. Então, a gente precisa ter essa segurança. Eu até brinquei, né, numa outra entrevista, que o Avaí nos deu um spoiler ontem aí com o Matheus Barbosa, né? E assim, eu não posso ser leviano de não falar que é uma operação que está concluída e oficialmente o Matheus vai ser anunciado, né, tão logo ele chega em Belo Horizonte. Então, mas é nesse processo, sabe, Bruno? Então, o registro a gente precisa estar com isso pronto antes da estreia, né? Então, esse é o fato. Mas a gente vai equacionar isso nos próximos dias. Tá bom. Ô, Rafael, sua próxima pergunta, por favor. Até em relação a essa questão do registro dos reforços, o Cruzeiro
está impedido até o momento de registrar os reforços, justamente porque tem uma dívida, né, de 1.300.000, você pode até me confirmar se é esse mesmo valor, se foi corrigido, e tem outras pendências, né, salariais, né, alguns meses de salários atrasados. Eu queria saber como que você está fazendo na negociação, tanto com os jogadores que estão chegando, quanto com os do atual elenco. Como que explicar para eles, né, dar uma garantia de que tudo será resolvido nos próximos meses, o Cruzeiro vai colocar as folhas em dia, para eles terem a tranquilidade de trabalhar durante a temporada, né, e os jogadores que estão no mercado, sendo observados, terem a segurança de vir jogar no Cruzeiro? Então, Rafael, a gente procura ser muito transparente no cenário do clube, né? Então, tantos atletas que estão conosco aqui, nós temos um diálogo totalmente aberto, muito transparente, mostrando para eles assim as dificuldades que a gente vai enfrentar e, ao mesmo tempo, a busca constante por soluções. Em nenhum momento a gente deixou claro que a gente falou para eles que seria fácil, que não vai ser, mas nós temos uma equipe trabalhando para isso. Então, acho que o principal é uma relação próxima, é um aceite, que eu falo sempre dos atletas profissionais estarem aqui conosco, aceitando que vai ser um momento difícil, mas também com a perspectiva que a gente consiga resolver isso num breve espaço de tempo, né? Né, quando a gente fala curto prazo no futebol, né? Mas ao longo dessa temporada. Por outro lado, os atletas que vêm, né, Rafael, acho que o Cruzeiro mais uma vez, é o maior clube da Série B, é um dos maiores clubes do Brasil e tem atrativos importantes, né? Porque é um momento que o Cruzeiro passa. E o que o Cruzeiro passa hoje é um momento atípico na sua história. E eu acho que quem puder entender o Cruzeiro como oportunidade e puder fazer um sacrifício de entender o cenário e comprar a ideia junto conosco, é disso que nós estamos precisando agora. Né? As pessoas precisam estar aqui entendedoras do nosso momento, mas ao mesmo tempo que venham com aquilo que a gente precisa que entreguem, né? Que é realmente essa mentalidade vencedora, esse resgate da identidade do clube, essa busca pela conquista, né? Pela volta à Série A, e mesmo com esses enfrentamentos, mas aí cabe a nós, profissionais, a diretoria, o presidente, de estar em paralelo buscando essas soluções que vão acontecer. Então, assim, não é tarefa fácil, né, Rafael, mas ao mesmo tempo é isso, é um engajamento, é um compromisso que a gente precisa fazer. Só complementando aqui, em relação ainda aos salários, né, essas pendências ainda que o Cruzeiro ainda tem, né, o presidente deu a você, passou alguma coisa, vocês estão conversando, deu algum prazo para você repassar para esses jogadores, tanto os do atual elenco, quanto os que estão sendo contratados, vamos resolver em tal dia, ou ainda não tem, ou ainda é uma coisa prematura de se falar? Eu acho que essa palavra que você usou é boa, Rafael, de prematura, porque assim, futebol a gente não tem receita, as receitas previstas, elas não são, às vezes não são a maior receita que você tem na temporada, né? Então, esse é um grande problema dos clubes, porque os clubes, a maioria, tem que contar com a receita variável para poder fazer a coisa girar. E às vezes essa receita variável não acontece, né? Então, o que nós estamos fazendo, assim, há um compromisso das receitas que entrem no clube sejam utilizadas para realmente trazer esse equilíbrio econômico que a gente precisa para atletas, funcionários e enfim, fornecedores, para a gente consiga fazer isso girar. Então, a linha de atuação está sendo justamente essa, para que a gente consiga ter essas receitas e usar para isso. A gente tem receitas previstas ainda para entrar e a gente tem outras receitas que nós estamos buscando de forma alternativa, como eu vejo aí que a maioria dos clubes hoje está buscando. O próprio Vasco, nesse período que eu tive no Vasco, era um trabalho constante de busca de receitas, né, para a gente fazer isso. E aí você tem também a questão do desenvolvimento de ativos, né, de atletas que a gente pode acabar trazendo um pouquinho de dinheiro para o clube e por aí vai. Assim, acho que vai ter que ser um desafio das pessoas entenderem, aceitarem estar conosco para buscar isso, e ao mesmo tempo é um compromisso que o clube tem de buscar essas soluções que a gente precisa para o momento econômico que a gente passa. Ok. Thiago, sua próxima pergunta, por favor. Mazuco, minha próxima pergunta é bastante objetiva, assim. Eu queria saber qual que é o tamanho da folha que o Cruzeiro vai trabalhar nessa Série B. A gente sabe que a média aí dos clubes na Série B, na segunda divisão, é mais ou menos 1 milhão. Você acha que o Cruzeiro, mesmo com esse tanto de reforço, mesmo com esse grupo atual, vai conseguir ficar ali na média dos outros clubes? Se você puder falar valores, percentuais, alguma coisa que seja bem objetiva mesmo? Thiago, acho que um ponto interessante em relação à folha, a gente não pode esquecer que o Cruzeiro era um clube com folhas extremamente altas, né? Principalmente nesse período recente de conquistas que teve. E quando você cai para a Série B,
você tem um impacto muito grande nisso, porque você tem jogadores com contrato, que você não tem muito o que fazer. Então, se a gente, né, viu algumas situações aí que aconteceram, do Fred, do Dodô, próprio Dedé, enfim, você não tem muito como mexer, né? Você fica muito de mão amarrada. Então, assim, eu acho que mais do que a folha em si, e que a folha da Série A é diferente da Série B, às vezes não, com os mesmos jogadores ela vai ser diferente, a gente tem que pensar naquilo que pode trazer o resultado que a gente quer. Então, as contratações, a gente não vai ter como estabelecer, precisamos de 1 milhão de folha, temos, né, vamos passar uma folha mensal de R$1 milhão. A gente não tem como prever isso, porque é isso, tem jogadores com contrato que a gente tem que ajustar dentro daquilo lá, do orçamento que a gente tem, e os novos jogadores a gente adequar numa realidade. Então, a gente perde um pouquinho esse parâmetro, que a folha do Cruzeiro vai ser uma folha alta, assim como a folha do Botafogo, né, que já decretou também a sua queda para a Série B. São readequações difíceis de fazer, né, geralmente quando os clubes grandes que caem para a segunda divisão iniciam esse processo. Então, mais do que a folha em si, Thiago, é a gente adequar aquilo que a gente pode cumprir nesse ano. E é o que a gente está fazendo, seja com os novos ou com algumas possibilidades de atletas que não devem continuar conosco. Seu planejamento aí, até quanto que o Cruzeiro conseguiria cumprir? Assim? Eu não posso te falar número, né? Porque aí fica fácil, mas assim, não vai ser uma folha baixa, porque o Cruzeiro ainda não tem essa capacidade de adequação, né? Seria você limpar tudo e começar do zero para você fazer isso, né? Por exemplo, você pega. Na época eu estava no Paraná Clube, antes do Vasco, a gente estava na Série B, o Paraná tinha uma folha que era infinitamente inferior à maioria dos clubes, né? Mas é aí que eu falo, independente do valor, lógico que o Cruzeiro é um caso contrário, de ter um valor alto, né, ainda comprometido por causa de contratos, mas a gente fazer um time eficiente. E eu falo isso com convicção, né? Mais uma vez, o time do Cruzeiro no papel deveria ter subido esse ano, essa temporada que passou. Né? Então, por vários fatores que aconteceram, enfim, mas eu acho que a gente precisa agora focar em ser eficiente e assertivo aí no que a gente pode para subir o time. Só uma última tentativa, Mazzuco. Você consegue dizer se ela vai ser 30% menor que a do ano passado, por exemplo, 40% menor? O que eu te falo é que a gente precisa ajustar para menos, né? Isso é fato. Então, ela vai ser menor do que o ano passado, mas não significa que vai ser com menos jogadores, ou, entendeu? Esse processo que a gente está tentando equilibrar. Ô Mazzuco, o ano passado, antes do Sérgio assumir como presidente, no primeiro mandato tampão e depois, quando ele foi reeleito, o Conselho Gestor já havia estabelecido um teto salarial em R$150 mil. A pergunta é se você é a favor desse tipo de política. Eu sei que foi importante para o Cruzeiro no ano passado, tá? Mas a sua visão sobre o teto salarial e o quanto isso dificulta o seu trabalho. Porque, por exemplo, o Cruzeiro contratou o Sobis e contratou o Potker, jogadores que vêm de um patamar salarial bem mais alto. Quando eles chegaram, esse assunto do teto salarial voltou à tona, se o Cruzeiro estava cumprindo ou não. Mas você é a favor de teto ou você é a favor de liberar isso e ficar livre, por exemplo, para trazer 2 ou 3 peças, às vezes com um salário um pouco maior, é o caso talvez até do Manuel, e manter um elenco com alguns jogadores promissores com valores até muito inferiores ao teto? Qual que é o seu pensamento em relação a essa política? Então, Bruno, eu não posso opinar do que eu não estava, mas o que eu acho na visão de fora, o Cruzeiro teve a necessidade de uma ruptura, né, naquele momento. Então, eu acho que realmente sim, foi uma medida efetiva porque precisava de alguma forma, senão o Cruzeiro fechava a porta naquele primeiro baque que deu, né, no início da crise. Então, foi necessário. Agora, primeiro, eu acho que você precisa ter um teto dentro de um planejamento interno, mas é um teto não digo nem um teto, é você trabalhar com o equilíbrio que você vai ter de folha à disposição, né? Você vai ter uma variação, isso é fato. Você não vai ter jogadores exatamente ganhando a mesma coisa, como você bem colocou, você vai ter jogadores ganhando mais, outros jogadores promissores, e os jogadores em si, eles têm a noção do valor de mercado, né? Então isso é importante, vale a gente entender o momento de cada um, aí você tem que trabalhar muito com dados, com informações, até para você argumentar. Jogadores que jogaram menos, jogaram mais, ou que vieram de um campeonato X ou Y, então você tem uma forma de valorizar isso, né? E ao mesmo tempo você tem, só que aí é que eu falo, você tem jogadores que vêm já de uma Série A, de uma conquista de Copa do Brasil, por exemplo, que eles já estavam numa outra situação e que você tem que tentar renegociar
negociar, você tem que tentar trazer para uma outra realidade, e às vezes a gente fica preso com o contrato. Agora, bem que você falou, não é que eu sou a favor ou contra um teto, eu acho que não tem necessidade de você estabelecer um teto, mas sim você tem que entender qual o tamanho do todo que você pode, e aí vai da sua habilidade de gerir, né? De ter jogadores com menor valor e tal, para você fechar o número que você pode fazer. Mas de uma forma objetiva, o Cruzeiro hoje, não, na sua gestão, não está preso aos 150 mil mais. Não está preso, mas ao mesmo tempo os valores praticados pelo Cruzeiro não são mais do que eram praticados nos anos recentes, né? Claro, então isso é fato, né? Mas não tem, porque eu vou até, faço um contraponto, às vezes você fala que o teto é 150, às vezes um jogador que não tem ainda o histórico para ganhar 150, fala, não, eu topo ganhar o teto, não tem problema, né? Então você também tem o efeito contrário, né? A gente também tem que ter esse cuidado. Mas assim, hoje a gente trabalha de uma maneira coerente, entendendo assim o que cada um tem de valor de mercado, isso é muito conversado, e assim, né, gente, a gente tem batalhas que nós ganhamos e outras que não, então às vezes vai ter um atleta que nós queremos e que ele fala assim, por isso eu não posso ir, eu quero tanto, e se a gente entender que não vale tanto, nós não vamos fazer nenhuma loucura, a gente vai buscar outras alternativas, assim que funciona. Tranquilo. Rafael, passo a bola aí para mais uma pergunta. Até em relação a essa questão do teto, né? Você disse que não vai ter, mas também não quer dizer que vai contratar um jogador para ganhar 150, né? A gente sabe que tem alguns jogadores do Cruzeiro que ganhavam muito acima de 150 e renegociaram ano passado, como até foi a pergunta que o Bruno te fez. Aí eu gostaria de perguntar para você o seguinte: se o Cruzeiro vai ter que fazer essa renegociação de novo, essa repactuação para empurrar para 2022, visto que as receitas em 2021 vão ser mais ou menos parecidas com a do ano passado. Vai ter essa necessidade também? Então, Rafael, acho que em todos os setores, né, a gente está tentando fazer e trabalhar, não só no futebol em si, né? Então, o Cruzeiro busca alternativas para equilibrar esse impacto de dívidas ou de demandas que apareçam agora. A receita realmente é diminuta, a gente precisa buscar essas alternativas para equilibrar o ano, né, a temporada, no futebol, por exemplo. Então, casos específicos, sim, né? A gente vai ter que sentar, conversar e tentar achar uma solução. Não vai ter jeito, porque assim, é uma situação real, é uma situação matemática, né? Então não tem muito que a gente fazer pelo momento que o Cruzeiro passa. Mas isso a gente está conduzindo de uma forma muito, muito profissional, muito séria, para que no momento que a gente necessite tomar as decisões, junto com as pessoas que vão estar envolvidas nelas, a gente consiga chegar no acordo. Tiago. Mazzuco, eu queria saber a sua opinião. Sei que você não está diretamente ligado a esse projeto como executivo de futebol, mas acho que sua opinião seria importante. Queria saber sua avaliação sobre o clube empresa e a possibilidade que o Cruzeiro cada vez mais abraça de assumir esse clube empresa já nesse ano, talvez. O Sérgio até comemorou recentemente a eleição do Rodrigo Pacheco, tem lá alguma coisa já conversada. O que você pensa, o que você acha que pode ser feito já nessa temporada, talvez? Thiago, acho que é um assunto recorrente, né, no futebol brasileiro, acho que é uma tendência a acontecer. Infelizmente, ela é mais valorizada em função das dívidas que os clubes têm, né, que às vezes surge como uma esperança, né, vem uma empresa, um investimento, compra, resolve e vamos embora, mas ao mesmo tempo acho que é uma tendência que precisa acontecer. Eu já passei por duas situações, principalmente no Paraná Clube, onde o clube também se preparou para, no momento oportuno, virar empresa, e eu acho que, como eu falei, é uma tendência dos clubes. Eu acho que é um caminho interessante, um caminho importante para os clubes brasileiros. Ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar que os clubes brasileiros têm uma história muito grande, né? Um Cruzeiro é um clube centenário, né? Então, não pode se perder nesse processo, porque senão você deixa de existir. Você não vira clube empresa, você deixa de existir e surge um clube novo, o que eu não concordo. Então a gente tem que realmente, os dirigentes, as pessoas que se envolvem nisso, tem que ter um cuidado assim de realmente tornar o fato de virar um clube empresa que sirva para ter um trabalho mais ainda profissional, equalizar as despesas, as dívidas, e que você possa ter um planejamento mais efetivo, né, com aporte, com investimento, enfim, mas que não perca a essência dos clubes, né, porque senão a gente acaba realmente indo para um outro objetivo. A gente precisa preservar um pouquinho isso. E eu acho, Thiago, assim, que tem muitas coisas avançadas realmente esse ano, e eu acho que a gente está próximo de uma mudança aí de lei, enfim, de um suporte maior aí do governo, que é uma tendência. Acho que esse ano pode acontecer alguma coisa já, né? Pelo menos um start aí nesse processo. Até aproveitando esse gancho, Mazzuco,
Você teme que, devido à crise financeira de grande parte dos clubes brasileiros, que muitos metam os pés pelas mãos nessas negociações com esses investidores, né? Porque muitas empresas, muitos investidores do mundo do futebol vão querer ganhar dinheiro em cima dos clubes. Ao mesmo tempo, há clubes com endividamento enorme, como é o caso do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco, enfim, dívidas de curto prazo, e há clubes mais saneados. Por exemplo, o caso do América em Minas Gerais, ele já tem um projeto pronto de clube-empresa. Ele é um clube que é muito atrativo, porque ele é formador de jogadores, né? Que modelo você vê mais adequado para esses clubes que vivem situação financeira difícil, como o Cruzeiro, na hora de uma negociação? Eu digo a sua visão como profissional do futebol. Não sei que não é a sua pasta, não é a sua incumbência dentro do Cruzeiro, mas a sua visão sobre essa negociação para esses clubes mais endividados. O fato é assim, que às vezes você vai precisar montar um modelo de contrato que te proteja de uma empresa ou de investimento que ele pode entrar e pode sair a qualquer momento, né? E aí, a partir do momento que isso acontece, o clube volta a ser o que era, né? Às vezes com mais dívida e às vezes sem aquilo que tinha já na sua essência. Então, eu acredito que tem muitos modelos que os clubes executam lá fora do Brasil. Por exemplo, tem modelos que entram um grupo de investimento para gerir o departamento de futebol. Então, eles fazem um contrato de alguns anos, mas eles não tomam conta do clube. E aí, dentro disso, há uma preservação da parte estatutária do clube, onde há uma tomada de decisão em conjunto com o grupo de investimento. Isso, de certa forma, protege, porque você protege o clube estatutário, né? E você tem uma SA gerindo os processos. Acho que é um modelo importante. Eu, sinceramente, eu não sei como vai ser uma modelagem, considerando a mudança de lei aqui no Brasil e os clubes que têm dívidas grandes, como é o próprio caso do Cruzeiro, Vasco, enfim. Então, isso está sendo muito estudado, porque por mais que você tenha hoje uma facilidade de câmbio, qualquer investimento que venha é para você gerar algum benefício, não simplesmente para pagar a dívida. Então, vai ter que ser feito um processo muito importante nesse sentido. Por outro lado, pela falta de dinheiro dos clubes, eu acho que qualquer investimento de renegociação de dívidas vai facilitar esse caminho para os clubes também, para que esse dinheiro depois volte reinvestido em estrutura, em desenvolvimento, em valorização de ativos, que é o objetivo final de uma empresa, né? Que você realmente gerar um lucro com aquilo que você possa desenvolver. Agora, vamos pegar um exemplo do Cruzeiro, eu vou remeter ao exemplo do Paraná. São clubes que têm um histórico de formação, que é um objetivo de você desenvolver atletas. São clubes que têm uma estrutura física maravilhosa. O próprio Paraná tem um centro de treinamento interessante, numa cidade bem localizada, boa. Cruzeiro também da mesma forma. Então, eu acho que são atrativos, sim, para um clube que queira desenvolver um trabalho que gere um lucro no futuro. Ok. Rafael, sua próxima pergunta. Eu queria passar por um assunto assim que engloba a situação financeira também, que é o retorno do Cruzeiro à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Esse ano, né, aliás, 2020, né, todo mundo falava que o objetivo do Cruzeiro era ficar entre os 4, talvez até brigar para ser campeão, mesmo, né, tendo perdido 6 pontos. E aí você mesmo falou, né, que com o elenco que o Cruzeiro tinha, até obrigação de subir, mas sim, aconteceram uma série de fatores que o clube acabou não subindo. Aí eu gostaria de saber o seguinte: a queda do Botafogo e essa briga do Vasco para não cair, o Bahia também está com risco de cair, e outros clubes aí fortes, né, para a Série B, Curitiba, Goiás. Como que vai ser o objetivo do Cruzeiro na Série B? É subir apenas ou é brigar para ser campeão? Como que você vê essa situação? Rafael, assim, eu acho que a Série B talvez vai ser uma das mais difíceis, né, dos últimos anos agora, justamente pelos clubes que estão disputando, fora os remanescentes. Você tem Ponte Preta, Vitória, enfim, dentre outros clubes aí, né? O objetivo do Cruzeiro, e aí eu falo do resgate da identidade, mesmo com o cenário, a gente precisa ter uma mentalidade de conquista, que é o que comandou o Cruzeiro nos últimos anos, né? E assim, a gente precisa entrar numa competição mirando uma conquista. A gente mirar essa conquista pode nos dar o título da Série B, mas pode também nos dar acesso, né? Então, eu acho que o objetivo é voltar à Série A, mas o nosso trabalho, a nossa mentalidade, a nossa potencialização do que a gente pode entregar de trabalho, ela tem que ser mirando uma conquista importante. E ela começa, né, agora, a partir de segunda-feira, dia 15, o foco é esse. Então, mesmo superando, a gente está trabalhando com performance, com atletas, com trabalho de um staff de muita qualidade no clube. Então, a estrutura de trabalho, ela não deixa nada a desejar, pelo contrário, ela te dá tudo que você precisa, né? Lógico, a crise econômica em paralelo, que a gente vai ter que lidar,
mas o espírito do Cruzeiro, a identidade do Cruzeiro e esse resgate que a gente quer fazer é para a conquista, a gente precisa mirar a conquista, esse é o grande objetivo, né? Então agora, não muda o foco, sabe, Rafa, mesmo com a dificuldade. Agora, Mazzuco, antes da Série B já começa o Campeonato Mineiro, logo em seguida vem a Copa do Brasil, que também pelo recurso financeiro que é advindo dessa competição, ela passa, imagino que para vocês também, ser prioritária, né? Porque a receita que a Copa do Brasil pode gerar, e gerou para o América, por exemplo, na temporada de 2020, foi muito importante. O Cruzeiro vai tratar a Copa do Brasil como uma prioridade, e também sobre o Mineiro, alguns clubes, como o Atlético, por exemplo, que não vai ter tempo de preparação, vai começar com o time de transição, usar jogadores de base. O América anuncia que quer jogar pelo menos 3 rodadas do Mineiro com time bem jovem, com os jogadores promovidos. Vocês já têm essa política para o Mineiro e falar da Copa do Brasil? Então, Bruno, o nosso calendário se resume em 3 competições esse ano, né? Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro. Todos os 3 são importantes para nós por fatores distintos. O Mineiro é um campeonato que o Cruzeiro precisa disputar, né? Então, a gente tem o objetivo técnico traçado de disputar o título do Mineiro, né? Então, essa é uma condição que a gente precisa também ter como foco. Copa do Brasil, financeiramente, ela é importantíssima, então vai ser um campeonato que tem que ser dada a devida atenção, e ao mesmo tempo você tem o campeonato longo que nos dá o calendário do ano que vem, e o que a gente precisa desse próximo passo, que é a Série B para o acesso à Série A. Diferente do ano passado, a gente vai começar agora com uma equipe já bem montada, no sentido de ter já jogadores que nós queríamos, ter os remanescentes no elenco que nós queríamos, então a gente vai poder iniciar um trabalho com uma equipe já formatada, né? Naturalmente, ao longo das competições, do tempo, pensando no Campeonato Brasileiro, podem surgir novas oportunidades, podem surgir outros acontecimentos de saída, alguma coisa assim, mas a gente já começa um trabalho com um novo treinador, com 14 dias de preparação e que nos permite começar a formatar as ideias, implantar essa filosofia que a gente deseja. Então, nossa ideia é participar do Mineiro já com essa nossa base montada, já com a equipe que vai estar em formação, para que a gente tenha uma temporada mais sólida nesse sentido, né? Ok. Thiago, sua próxima pergunta, por favor. Mazzuco, entrando aí agora no mercado, você já comentou em outras oportunidades, eu queria voltar um pouquinho na contratação do Felipe Conceição. Queria saber como é que foi que vocês decidiram que seria ele. Você já comentou também que entrevistaram outros treinadores, a gente sabe que o Alex foi um deles. Se você puder falar quem foram outros treinadores entrevistados, enfim. E como é que foi traçar esse perfil do Felipe Conceição? Foi um acerto relativamente rápido, né? Foi, Thiago, assim, o primeiro passo foi definir onde que o Cruzeiro se encontra no momento e o que a gente quer. E um ponto que ficou claro para nós, até pelo insucesso da Série B, era o resgate necessário da identidade do clube. O Cruzeiro, para quem acompanha futebol, sempre teve equipes competitivas, equipes vencedoras, com uma filosofia de jogo que você, de certa forma, reconhecia que era o Cruzeiro jogando, né, que acho que isso é importante para nós também, e nós traçamos alguns objetivos dentro de perfis de treinadores que tivessem alguma relevância nesse perfil que nós tínhamos traçado. Até em respeito a outros treinadores, mas como você citou, o próprio Alex foi entrevistado, o Felipe, enfim, e nós entendíamos que precisávamos buscar essa coerência e uma filosofia que se adequasse ao que o Cruzeiro estava pedindo, que o que acontece na maioria dos clubes é o contrário, né? O treinador entra no clube e implanta a sua filosofia. Aí daqui a pouco o treinador sai, aí vem outro treinador com outra filosofia, mas o grupo de jogadores é o mesmo, o clube fica lá e fica refém desse processo. Então nós optamos por fazer o contrário, em solicitar o Cruzeiro gerar a demanda para o treinador daquilo que a gente queria. Então a gente precisa realmente voltar a ter equipe que tenha jogadores para serem desenvolvidos, até pelo cenário econômico, que a gente aproveite o que a gente tem, que a gente tenha jogadores assim, engajados ao projeto e que tenha uma história também com o clube, e que a gente tem. Então, dessa base toda, um treinador que realmente entendesse essa filosofia e que desenvolvesse um trabalho naquilo que a gente pretende, que é, como eu falei, desenvolver uma mentalidade diferente, uma filosofia de jogo diferente. Eu cheguei aqui no Cruzeiro nos últimos jogos da Série B, e já havia uma dificuldade desse entendimento, né, de como o Cruzeiro está jogando, como que ele quer jogar. Então, o nosso foco foi definir rápido, como você falou, Thiago, para que a gente pudesse ter tempo de desenvolver isso e para iniciar os trabalhos realmente nesse foco no dia 15 com uma equipe já montada. Então, esses são os elementos que a gente juntou, né? Mazzuco, de forma bem objetiva, então, ouvindo você falar,
a recuperação da identidade. A saída do Filipão foi boa para o Cruzeiro, no fim das contas? O pedido dele para deixar o clube? Eu não faço esse julgamento, sabe, Thiago? O Filipão é um ícone, né? É um treinador que nos agregou muito aqui, foi responsável por esse resgate do Cruzeiro naquele momento da competição, né? Mas o Filipão é um treinador vencedor demais, é um cara que já trabalhou no Chelsea, seleção brasileira, seleção portuguesa. Então, assim, o momento do Cruzeiro não entregaria para ele aquilo que ele está acostumado também. E isso no bom sentido, porque é isso, o treinador é um Filipão de seleção, né? O Cruzeiro precisa hoje de reerguer, e o próprio Felipão entendeu isso, ele sentiu isso, né? Apesar que tivesse uma expectativa, mas o Cruzeiro talvez não poderia entregar tudo aquilo que o Felipão nos últimos anos, por todo o sucesso de carreira dele, estava acostumado, né? Então, eu acho que a partir do momento que o Felipão decidiu não ficar, nós tivemos que realmente correr para fazer uma remontagem e para sentar e reescrever, entre aspas, né, para que a gente pudesse ter tempo, e aí a escolha do treinador, né, esse processo de entrevistar e ter sido mais rápido, para que a gente pudesse iniciar o quanto antes, né, a gente escrever algo. Vamos lá, não só pelo Felipão, mas se a gente lembrar os treinadores que passaram, e eu tenho o privilégio de conhecer todos que trabalharam aqui no Cruzeiro ano passado, cada treinador tem a sua filosofia diferente do outro, e acho que esse foi um dos grandes problemas do Cruzeiro. O Cruzeiro teve trocas de treinadores, 4 ou 5 trocas, com treinadores claramente diferentes um do outro, com o mesmo grupo de jogadores, numa mesma competição. Então isso é muito difícil, né? Isso é uma receita de dificuldade de alcançar o objetivo. E eu acho que isso que nós temos que mudar, nós precisamos gerar a demanda. Então, queremos que o trabalho tenha início, meio e fim do Felipe, é o que a gente sustenta, é o que a gente deseja, mas que ao mesmo tempo o Cruzeiro gere a demanda aos treinadores que vierem trabalhar aqui. Que eles entendam que o Cruzeiro tem a habilidade de trazer o treinador que se encaixa ao Cruzeiro, e não o contrário. Entendeu? Mazuco, o Cruzeiro chegou a praticamente perder o Machado nessa reta final da temporada anterior, né? Ele voltou e o empresário dele chegou a dizer que é um jogador que buscaria outro clube. Mas o Cruzeiro retomou essa negociação. Você já pode dizer se ele vai renovar com o Cruzeiro? Se é um jogador que fica para essa temporada? Então, o Machado é um menino que fez uma boa temporada conosco. Realmente há uma dificuldade, né? Porque ele é vinculado ao Grêmio. Tem algumas outras situações também para ele. A gente tem um interesse de continuidade, até iniciamos algumas tratativas, mas tem alguns fatores que podem dificultar, né? Então, tenho o desejo, né? Mas eu não é uma tarefa, não vai ser uma tarefa fácil, né? Até porque nós temos já pensado em paralelo em outras alternativas, enfim. Mas é um jogador que nós gostamos muito, acho que ele também se identificou com o clube nesse sentido, mas tem algumas variáveis aí que podem dificultar, enfim. Mas a gente tem que estar atento a outras alternativas também, né? Rafael. Situação do meu xará, Rafael Luiz, ele volta para a Ferroviária, o Cruzeiro não negocia mais com o jogador? Volta, Rafael, ele até a Ferroviária já nos solicitou antecipadamente, né, o retorno dele, ele já se apresenta na Ferroviária para o Paulistão. E não tem nenhuma chance do Cruzeiro tentar uma renegociação, não? Não nesse momento. Não nesse momento, E o Paulo Henrique é o substituto, André? É um bom jogador, né? A gente tem monitorado, Thiago. Agora, não é tarefa fácil, né? Porque é isso, são jogadores de destaque, né? O Paulo foi um destaque da Série B também. Acho que tem algumas capacidades bem interessantes também. Não é tarefa fácil, né? Mas é um bom jogador. Aproveitando, hoje a gente tem até o próprio Cáceres, que fez uma Série B muito regular, que é um jogador que eu gosto muito, trabalhou comigo no Vasco, né? Então nos ajuda muito nesse processo, precisamos de mais gente ali só, né? Aproveitando, a imprensa paranaense já disse hoje pela manhã que o Paraná está aceitando a transferência, mantendo um percentual, e o Cruzeiro talvez entrando com um jogador, ele perdoando uma dívida lá que tem com o Paraná. É mais ou menos por aí a negociação? Eu não sei, estou esperando uma ligação. Você está me falando, vou ver se eles me ligam. Tá certo. Mazuco, avançando um pouquinho mais, em relação aos jogadores do atual elenco, a gente tem alguns aí que não foram muito aproveitados nessa última temporada, casos de Léo, Marcelo Moreno, Henrique, o próprio Jadson, que entrou algumas vezes. Como é que está a situação desses jogadores especificamente? Assim, eles ficam, eles
Vocês vão tentar uma negociação de rescisão? Como é que está assim, a situação desses 4 jogadores especificamente? Então, Thiago, sim, todos os atletas têm contratos a cumprir com o clube, né? A gente tem esse processo iniciando na segunda-feira. Léo, o Henrique, no caso, estão ainda em tratamento, né? O Moreno tem contrato, o Jadson, enfim. A gente o que é a nossa ideia? A gente estabelecer essas conexões agora no retorno, junto com a comissão técnica, e ao longo do processo ter esse entendimento para que a gente possa já ter uma equipe mais definida já para a estreia do Mineiro, né? No sentido de direcionamentos. Então, são atletas que, como eu falei, têm contrato com o Cruzeiro, a gente vai analisar situações específicas de cada um, né, de todos ainda de maneira geral, para poder conduzir da melhor forma possível. Nossa intenção é iniciar o Mineiro já com esses direcionamentos. No caso do Matheus Barbosa, já houve o spoiler aí do Avaí que você citou, né? Esse é um jogador que tem um histórico, a gente até fez uma matéria sobre a carreira dele, é um jogador que tem histórico de seleção de base, um jogador que tem um potencial ainda de voltar à prateleira de cima. O Cruzeiro negociou com esse jogador de uma maneira que o Cruzeiro possa ter vantagens também no futuro, um percentual. Como é que é a negociação desse atleta que já vazou e você já confirmou? Sim. Não, então, Bruno, o Matheus ele vem numa situação de empréstimo com uma opção ao final do empréstimo da gente poder adquirir, né? E, enfim, que ele venha com uma sessão definitiva. Então foi até porque era um atleta que o próprio Avaí contava, né? No retorno, enfim, houve uma conversa, até para uma relação muito boa dos presidentes, né? Do Sérgio com o Batistotti, e acabou que a gente fez essa operação. Um atleta que nos atende no perfil que a gente deseja, né, Bruno? Como você comentou, é um atleta que tem bons momentos e mais do que nunca nos atende, como eu falei, naquilo que a gente acha que ele pode nos entregar e naquilo que o Felipe pretende implementar como filosofia. Então, se tudo der certo, ao final do empréstimo, a gente tem sim uma opção de aquisição definitiva. Ok, Rafael, por favor. Pode dizer o valor, Mazuco, do passe fixado? Não posso, Thiago. Sim, o Cruzeiro não oficializou ninguém até o momento, mas assim, as notícias vão surgindo, né? Só o Avaí que oficializou, né? O Cruzeiro mesmo não oficializou. Mas aí, como a notícia, né, vaza, né, e os clubes, né, dos jogadores, clubes de origem acabam confirmando também, não tem por que esconder. A situação do Bruno José, do Internacional, que foi emprestado ao Brasil de Pelotas, né? A gente até apurou com uma pessoa lá do Internacional que está conversando com o Cruzeiro e que ainda não chegou a um acordo sobre o formato do negócio. Você pode falar como que seria esse formato? Seria empréstimo? Se o jogador vir em definitivo para o Cruzeiro? Então, o Bruno José é um dos atletas que a gente monitora, que a gente entende também que tem um bom nível de desenvolvimento, que pode realmente potencializar aqui. Há tratativas em andamento, né? Mas realmente ainda faltam alguns detalhes para a gente poder caminhar, né? É um atleta que nos interessa, sim, há um interesse mútuo e a gente está discutindo aí se conseguimos achar aí uma forma de finalizar, né? A intenção nossa como clube, né, Rafael, é sempre buscar atletas que possam nos ajudar tecnicamente e possam se transformar em ativos, né, ou nos trazer benefícios futuros. Então, não só do Bruno José, mas toda e qualquer negociação, ela passa também por esse escopo, né, da gente ter realmente uma segurança para que a gente possa trazer para dentro do clube não só o retorno técnico, como um possível retorno econômico no futuro, enfim, ou de ativos para o clube. Mazuco, a gente sabe que o Inter quer, nesse caso especificamente, a gente tem uma informação que o Inter quer uma contrapartida. E a gente vê que as negociações até hoje, pelo menos até agora que a gente tem notícia, nunca envolveram valores financeiros. O Cruzeiro estaria disposto a, em uma ou outra negociação, colocar algum valor, pagar pelo empréstimo, ou isso está descartado, essa possibilidade? Thiago, assim, são umas variáveis do mercado que às vezes elas nos exigem fazer um esforço, mas hoje, assim, a gente está evitando qualquer tipo de situação dessa pela nossa limitação hoje financeira, né? Mas tem outras alternativas importantes. Eu acho que a gente... É aquela questão de habilidade nossa, de mercado também, das relações do Cruzeiro também com os clubes. Eu acho que a gente consegue transformar algumas coisas importantes nesse sentido. E não só no exemplo do Bruno José, que é uma tratativa em andamento, mas dentre outras que a gente tem conversado, que é isso, né? Podem gerar... a gente precisa adequar o nosso cenário.
e algumas a gente não consegue, né, mas outras a gente tem um sucesso, né, no formato. Então, nós estamos, assim, tentando ser o máximo assertivos possíveis, né, até pelo nosso momento, e que a gente realmente tem uma certeza que aquela escolha, dando certo, vai ser uma escolha que a gente possa desenvolver, até porque hoje a gente tem o Felipe como um treinador que desenvolve esse trabalho, que a gente pode trazer bons jogadores dentro do perfil que vão ser bem trabalhados aqui, que pode nos render, né? O Cruzeiro tem um histórico importante, até a gente estava conversando internamente sobre um Everton Ribeiro, por exemplo, né? Que às vezes chega né, ninguém conhece e tal, mas tem um potencial de evolução e a coisa acontece. Então, a gente tem vários exemplos, né? Eu sempre brinco, né? Eu falo, o jogador, para ser conhecido, ele precisa ser desconhecido um dia, né? Então, esse é o momento, né? Cabe ao ambiente, ao trabalho que ele vai passar, né? Então, é isso que a gente está tentando buscar, ser assertivo no perfil. A gente tem um departamento muito bom de análise, uma sinergia muito grande entre o departamento, nós, treinador, comissão técnica, então isso facilita no processo. Quem foge um pouquinho desse perfil, Mazuco, é o Wellington Paulista, né? Assim, é um jogador mais experiente, já com passagem pelo Cruzeiro. É um atleta que vocês ainda negociam ou já está totalmente descartado? Não houve negociação, né? Até foi uma coincidência, porque o Wellington trabalhou comigo no Coritiba, eu tenho uma relação muito boa com ele. O agente até naquele momento me ligou para parabenizar pela vinda ao Cruzeiro. O Wellington tem uma identificação muito grande, tem uma história bonita aqui no Cruzeiro. É um atleta que eu particularmente gosto, né? Ele tem uma situação bem confortável no Fortaleza, né? Mas daí surgiu todo esse momento, assim, lógico, um atleta. Aí que você fala, né, Thiago? São exceções, né? O Wellington Paulista, independente de fatoridade, ele tem outras contribuições também, além da parte técnica, que ainda, né, ele performa é um cara que se cuida, tem jogadores, né? Então, assim, eu não sou muito de rotular, né? O jogador mais velho, mais novo. Eu acho assim, hoje a gente tem ferramentas de análise e conhecimento de mercado que nos permitem apostar. E às vezes o apostar não é porque é uma aposta, mas é ter a convicção de que aquele atleta vai nos ajudar, independente da situação dele, né? Então, eu acho que vai bem hoje a gente tem, por exemplo, o Fábio, que é um dos melhores goleiros do Brasil, e é um goleiro de mais de 40 anos, né, com uma história maravilhosa aqui, que vai nos ajudar demais. Então, são casos e casos, né, que a gente tem que entender. Mazuco, a gente já está caminhando para o fim, mas eu queria te perguntar a situação do Kaká, que é um jogador que chegou a ser liberado, né, diante daquela possível negociação para o futebol japonês, saber se a situação dele está definida para sair mesmo, seja empréstimo ou venda, saber do Orejuela, aquela negociação com o Grêmio não avançou, um dirigente do Grêmio chegou a falar que isso não vai avançar mais. Se o Orejuela, que não vai jogar no Cruzeiro, pelo desejo dele, pela situação do Cruzeiro no momento, não vai jogar no Cruzeiro, qual a solução que o Cruzeiro tem para esse jogador, se já existe uma outra sondagem para o Orejuela, e no caso do Matheus Pereira, que é um jogador que quase foi para o futebol português, e quando essa negociação ia se concretizar é que o Cruzeiro se atentou que poderia aproveitá-lo, se é um jogador que tem perfil de Europa, se o jogador também tem alguma possibilidade de saída nesse momento. Não, quanto ao Kaká, é um menino que já vem sendo monitorado há muito tempo, né? Tem operações em andamento, tem uma situação em andamento que a gente está tratando, né? Então, assim, é um ativo importante do clube também. Orejuela, como você falou, para mim é um jogador acima da média, um jogador excelente. Pelo momento do Cruzeiro cria essa dificuldade, mas também é um atleta que é bem monitorado, acho que pode também ser um ativo importante para esse momento para nós, né? Pode acontecer. Matheus Pereira é um menino que eu acabei conhecendo, né, nessa reta final. Enfim, para mim é um menino de muito potencial, mas tem muita coisa ainda para aprender, para desenvolver. Eu acho que ele hoje é um bom ativo, mas é um menino que, bem desenvolvido, pode ser um ativo melhor ainda, né? Então, é um menino que a gente conta no elenco para ficar, inclusive reforçando o setor que possa também contribuir com ele nesse sentido. Acho que é um ativo que a gente precisa desenvolver. Acho que o Cruzeiro tem boas ferramentas, né, Bruno, de estrutura e de staff, de pessoas qualificadas para a gente poder deixar o nosso ativo mais valorizado, mais trabalhado. E se tudo correr bem, a gente subir para uma Série A, esse trabalho fica mais ainda evidente, né? Mas qual a chance de o Kaká... Um minuto só, Thiago. No caso específico do Kaká, é líquido e certo que ele não fica no Cruzeiro? É um caminho sem volta? Ou está muito indefinido ainda? Depois o Thiago pode complementar. Não está indefinido, Bruno, mas é uma situação que está caminhando, né? Para uma operação importante para nós também.
Há chance dele não se reapresentar na segunda-feira, Mazuco? Há chance, sim. Ótimo. Agora, a contratação, que também já foi noticiado, do Eduardo Brock, é para repor a saída do Kaká ou não tem nada a ver uma situação com a outra? Se o Kaká sair... Nem vi essa notícia. Eduardo Brock tá no Ceará, tá? Spoiler lá no Ceará também. O empresário já revelou. Para você? Depois depois eu vou conversar contigo, então. Trabalho pela Madureira. Mas, enfim. Não, a gente na parte defensiva, né, Rafael? Assim, lógico, a saída do Kaká exige uma reposição, mas a gente busca também. Hoje a gente tem o Ramon, o Manuel, o Paulo e o Kaká, né? Então, com essa saída do Kaká, basicamente está com 3 zagueiros. Então a gente vai precisar realmente reforçar o setor, não tenha dúvida. Teria que contratar pelo menos 2 jogadores da posição. É essa a ideia. Um número seguro ali. Isso, perfeito. Para a temporada toda, sim. A gente já falou vários nomes aqui, já deve ter passado até de uns 8 nomes aí, ainda tem Alan Ruschel, Marcinho, Matheus Neres, tem muitos. Você tem um número assim fechado? Eu sei que é até difícil trabalhar, mas assim, você imagina que a partir da semana que vem vocês vão anunciar aí cerca de 10 reforços, 8 reforços, 9 reforços? Você tem esse número e você pretende esperar o estadual, talvez, para fazer uma nova análise e contratar mais depois do estadual, ver o que está faltando ali? Ou o objetivo de vocês agora é contratar e passar a régua? Não, então, eu acho que número, Thiago, de contratação não é um número fechado, né? O que a gente tem trabalhado é no número do elenco. Então, a gente pretende trabalhar com uma média de 30 jogadores, um pouquinho mais que isso. Então, a gente também deixando cada setor confortável, com opções aí para o Felipe, né? Que a gente possa desenvolver o trabalho. E eu acho que a gente tem, assim, nossa intenção sempre foi, e é a maneira que eu gosto também de trabalhar, de ter o máximo da equipe montada já nesse início, porque todo o engajamento que a gente faz, toda a mudança, todas as reuniões, todas as conversas, todo esse preparo de mentalidade também, de mudança de comportamento, quanto mais equipe pronta eu tiver aqui de atletas, né, presentes, é melhor, né? Então a gente acho que vai atingir esse objetivo da maneira que a gente queria, de ter uma equipe mais já pronta para esse início de trabalho, e aí, claro, tem um segundo momento, né, que é aquele momento de você qualificar algo pontual de acordo com o trabalho que está sendo desenvolvido a partir desse início, né. Então, a gente tem os estaduais acontecendo depois, tem alguns momentos que, de acordo com a necessidade, vai ter um espacinho para a gente, caso haja necessidade, pincelar mais algo pontual para a nossa sequência. Mas, como eu falo, o ideal é sempre você ter o grupo mais fechado possível, porque isso facilita na construção, né, até da questão das conexões, do grupo, dos processos aqui internos do futebol. Para fechar, Mazuco... Bruno, por favor. Eu queria só complementar uma pergunta aqui, uma observação, porque diante de todos esses nomes que estão sendo noticiados, né, que a gente está apurando, os outros colegas de imprensa também, pode ser que o Cruzeiro tenha que negociar outros jogadores, além do Kaká que a gente perguntou e tal, outros jogadores de outras posições, até para não ficar inchado em algum determinado setor. O Cruzeiro considera negociar mais jogadores além do Kaká que a gente já citou aqui na entrevista? Não, Rafa, assim, é uma situação presente, né? Acho que o Cruzeiro hoje, até em oportunidades, a gente vai estar buscando, né? Não digo que assim seja uma... não é que não seja necessidade, tem necessidade financeira, mas a gente quer estar tranquilos para caso aconteça situações como essa. Tranquilos no sentido de estar bem coberto, né, nas posições em relação ao elenco, e também podendo buscar uma reposição caso necessário, deixar isso sempre de maneira planejada, né? Tá, Mazuco, para fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor do Cruzeiro em relação ao que está sendo planejado e perspectiva para esse ano. Porque muito se fala que o Cruzeiro perdeu crédito no mercado, não há mais confiança no Cruzeiro, mas acho que o descrédito maior que o Cruzeiro tem gerado, depois dessa campanha inédita de não subir, é o descrédito ao torcedor. O torcedor do Cruzeiro não tem esperança em curto prazo de ver novamente o Cruzeiro competitivo, né? O noticiário que mostra dívidas constantes, o elenco que o Cruzeiro tem montado é um elenco que até 2 anos nenhum cruzeirense imaginava que o Cruzeiro ia ter um elenco com jogadores de um nível muito mais baixo, um nível de Série B de fato,
eu queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor. A gente percebe que o seu trabalho é muito sério pelo seu currículo, pelo seu sucesso em outros clubes, mas o Cruzeiro esse ano errou muito, contratou muitos técnicos, trouxe jogadores que sequer foram aproveitados. Deixa, então, uma mensagem para o torcedor que, às vezes, não espera muito do trabalho do Cruzeiro esse ano. O que você poderia dizer para tentar, talvez, alentar esse público que é apaixonado, mas anda aí muito desanimado? Bruno, é altamente compreensível, eu falo isso sempre, né? Eu vou falar um pouquinho de mim e por mim, porque para mim hoje é um privilégio estar aqui. Estar no Cruzeiro, nos momentos áureos do Cruzeiro, todo mundo tinha um sonho de vir para cá. Qualquer profissional, atleta, staff, enfim. O Cruzeiro passa por um momento difícil, mas ao mesmo tempo, as palavras que eu mais ouvia eram assim, poxa, parabéns por ir para o Cruzeiro, você é muito corajoso, né? E eu tenho usado isso, a palavra de coragem, como um elogio, porque realmente, assim, não é uma coragem no mau sentido. Eu acho que a gente tem que estar engajado no processo. Nós tivemos reuniões aqui internas, né, o pessoal nosso, os profissionais já voltaram, né, com exceção dos atletas, então a gente tem feito um trabalho de engajamento interno, que assim, todo mundo é sabedor dos problemas, e o Cruzeiro não estava acostumado a passar por isso. O Cruzeiro é um time de glória recente, né, só que ao mesmo tempo, ele só vai voltar a entregar aquilo que entregava para o torcedor e para as pessoas que aqui trabalhavam, se houver um trabalho muito forte das pessoas que hoje representam o clube. Então, isso eu posso dizer que esse é o espírito, é o meu espírito como diretor de futebol, é o espírito da comissão técnica, é o espírito de cada funcionário que está aqui dentro, que aceitou o desafio, que está com o Cruzeiro, que já viveu, a maioria dos funcionários hoje de futebol, viveu esses momentos do Cruzeiro de glória, e hoje está passando um momento que assustou todo mundo. Só que, como eu falo, ao mesmo tempo, só com muito trabalho e engajamento a gente vai conseguir. Então, o torcedor... lembrar sempre que é um torcedor de clube, ele não pode ser um torcedor de time, né? E o torcedor do Cruzeiro já mostrou isso. É uma torcida de quase 10 milhões de pessoas, é uma torcida maravilhosa, é um dos maiores clubes do Brasil, e isso é uma coisa que faz muita diferença. É uma pena que eu não tenho dúvida, se tivesse público, mesmo com todos os problemas do Cruzeiro, o Cruzeiro subiria também. Era um fator que ajudaria. Então a gente está assim, sempre colocando que esse engajamento vai ser importante, essa sinergia, a gente vai ter oscilações na temporada, não tenha dúvida, mas não vai faltar trabalho. As pessoas que estão assumindo um compromisso, atletas e funcionários, profissionais de futebol, entendem o momento do clube, mas sabem o quão vai ser importante para a carreira de cada um, a gente poder representar o clube nessa volta à Série A, que é o que nós queremos fazer. Então, dentro de um trabalho profissional, há sim uma busca por soluções, como eu falei, presidente, corpo diretivo, então está todo mundo se mexendo para a gente equalizar e trazer o equilíbrio necessário, mas o Cruzeiro não deixou de ser Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube gigante, é um clube que todo mundo sempre quis trabalhar, ou sempre quis passar, e pelo tamanho da sua torcida. Então, se houver esse engajamento e esse crédito, essa confiança do torcedor, o Cruzeiro hoje tem um movimento muito importante de sócios, e os sócios também estão entendendo isso, porque o sócio hoje contribui com o clube precisa de ajuda nesse sentido, então, bons parceiros que estão junto com o Cruzeiro, e eu acho assim, o fato é termos esse engajamento, essa sinergia com todos, e a certeza de fazer um trabalho sério e profissional para que o Cruzeiro não passe mais por isso. Agora, nós temos várias coisas a consertar, mas mesmo fazendo esse trabalho em paralelo, quem entra no Cruzeiro sabe que nós precisamos vencer, e é o que a gente quer fazer. Então, eu não tenho dúvida que para o torcedor, assim como ele tem o desejo de voltar a ser o Cruzeiro como era antes, as pessoas que estão aqui entram cada dia aqui dentro pensando na vitória, pensando em vencer e em conquistar aquilo que a gente precisa fazer. Eu acho que é um ano que a gente precisa trazer energia boa, com boas perspectivas, e com esse engajamento de todos, eu não tenho dúvida que as coisas vão dar certo. Ok, Mazzuco, eu queria agradecer muito a sua presença, tá? A sua entrevista foi muito positiva, esclareceu alguns pontos, outros não, como o mercado, a gente vai ficar no suspense. Agradeço a sua presença. Garanto para vocês que logo está tudo tranquilo, vocês vão ter as respostas que vocês querem. Né? Mas eu agradeço, Bruno, Rafael, Thiago, bacana o espaço, não só por mim, mas eu acho que é importantíssima essa conexão do Cruzeiro, como você falou, né, Bruno? Às vezes uma perda de credibilidade, né? Mas a gente precisa mostrar que o Cruzeiro tem pessoas hoje engajadas e que estão realmente buscando essas soluções, e a gente está sempre à disposição para que vocês precisarem aí. Foi um prazer da nossa parte também. Queria agradecer também a presença do Rafael Arruda e do Thiago Matar nessa entrevista.
Peço a todos que continuem nos seguindo, seja no Spotify, no nosso Super Esportes Entrevista, e também nas redes sociais, e acompanhando nosso trabalho também no portal. Um abraço a todos e até a próxima entrevista. Um abraço. Obrigado. Rafael, Thiago. Tchau, tchau. Um abraço.